Se você é um entusiasta de carros clássicos e tem um apreço pela história automotiva brasileira, certamente não pode deixar de conhecer o icônico Ford Galaxy. Este sedã de grande porte, que já foi símbolo de luxo e sofisticação no mercado automotivo nacional, carrega consigo uma rica trajetória que remonta a mais de meio século. Neste vídeo, mergulharemos na história do Ford Galaxy, desde o seu lançamento até o seu legado duradouro. A linha do tempo do Ford Galaxy é recheada de curiosidades e detalhes que fazem cada veículo único. Foram tantas as opções oferecidas ao longo dos anos de produção, tantas versões e vários detalhes que permite ao Galaxy manter sua sofisticação em todas suas versões, das mais básicas às mais requintadas. Lançado em 1959, o Galaxy rapidamente se tornou um nome respeitado no mercado automobilístico americano. O maior carro já produzido no Brasil tem suas raízes nos Estados Unidos, país sede da Ford, a fábrica que criou e trouxe ao público a linha Galaxy. Em 1959, o nome Galaxy 500 surge, anunciando a versão top de linha do sucesso Fairlane, até então o mais cobiçado sedã da marca. O nome é uma alusão à era da corrida espacial. Galaxy remete à palavra inglesa Galaxy, em português galáxia, e o número 500 é inspirado na vitória da 500 milhas de Daytona, em 1958. Uma das características marcantes do Ford Galaxy nos Estados Unidos foi a diversidade de opções de carrocerias e motores disponíveis. Em 1960, o Galaxy 500 torna-se o sucessor natural da família Fairlane, em atividade desde 1956. Uma característica do modelo é a presença constante de imponentes motores V8 debaixo do capô. Durante a década de 60, os maiores motores da linha Ford trouxeram força e vitalidade ao carro, uma força que variava entre comuns 200 cavalos e podiam passar dos 400 cavalos, de acordo com a cilindrada oferecida entre os Small e Big Blocks, blocos pequenos e grandes, para cada tipo de motor, cilindradas que variavam a relação peso-potência, tornando um carro versátil, de familiar a esportivo. Durante a trajetória, o veículo recebeu diversas opções de carrocerias, entre elas, sedã, 4 portas 3 volumes, Sport Sedã, 3 volumes, 4 portas e sem coluna, coupé, 2 portas sem coluna, conversível, picape, pequena caminhonete com acabamento sofisticado, ranchero, caminhonete com acabamento rústico, Station Wagon, perua com 4 portas, e ambulance, versão alongada da Station Wagon. Mas sem dúvida alguma, entre os mais nostálgicos Galaxies norte-americanos está o 7 litre, que poderiam sair tanto na versão conversível, quanto na coupé e que ostentavam os motores 427, 428 ou 429, os maiores da época. Essas versões foram as responsáveis pelo sucesso do automóvel na NASCAR em diversas competições, popularmente chamadas de corra no domingo e venda na segunda, onde os Galaxy 7 litre eram vendidos por preços acessíveis aos pilotos de final de semana, com o compromisso de participarem de um número pré-determinado de corridas. O sucesso com as vitórias nas categorias era tanto que, nas segundas-feiras, as concessionárias Ford lotavam de pedidos para toda a família Galaxy. Em 1966, o Galaxy americano serve de inspiração para sua versão Tupiniquim, mas por aqui a única carroceria utilizada foi a sedã e a motorização escolhida foi o motor V8 272, que já era usado por aqui nos caminhões da marca. Alguns detalhes estéticos foram substituídos em função de um melhor aproveitamento da linha de produção. A carroceria trouxe pinturas em 8 tons de cores, todos sólidos. Os nomes traziam alusões a elementos espaciais: vermelho Marte, bege terra, verde Júpiter, preto sideral, cinza cósmico, azul infinito, azul ágena e branco glacial. Opcionalmente, a capota poderia vir na cor branco glacial, criando, assim, o efeito saia e blusa. As rodas, pintadas na cor da carroceria do veículo, poderiam ser equipadas com 2 opções de calotas. Uma pequena, que cobria o conjunto de porcas e prisioneiros, feita em metal cromado com pequenos detalhes em preto fosco vinílico com a inscrição Ford marcada 3 vezes no centro. A outra opção eram as chamadas super calotas, que cobriam as rodas por completo, feitas em alumínio polido com os rebaixos pintados em preto fosco vinílico e com miolo em acrílico com fundo refletivo em vermelho. A tapeçaria é considerada um show de beleza à parte. Os bancos inteiriços poderiam ser revestidos em vinil ou combinar a forração de tecido com vinil. Enfeites no tecido com faixas decoradas conferiam requinte à tapeçaria, tudo desenhado em relevo, chamado de costura eletrônica. Os assentos combinam com as forrações de porta que ostentam filetes cromados entre os materiais de forração. O interior poderia vir nas cores preto, bege, azul ou vermelho, que combinandas com a carroceria formavam um leque com 52 possibilidades de combinações cores.
O painel mantinha a almofada dos instrumentos na cor dos estofamentos, assim como o vinil da parte superior do painel. O desenho também trazia detalhes, em costura eletrônica, formando gomos retos. Ajudado pela direção hidráulica e pela ergonomia do painel, o Galaxy pode ser simples e eficiente de se conduzir. Para monitorar não é necessário desviar o campo de visão do motorista, tampouco é preciso grandes deslocamentos do foco de atenção. Com o medidor de nível do combustível à esquerda, velocímetro ao centro e abaixo dele o relógio de horas. Ainda no quadro principal do painel, deslocado para o centro, o miolo de contato da ignição. As luzes espia também ajudavam a perceber as condições mecânicas, uma para alertar se o motor ainda está frio, outra para avisar o superaquecimento e uma terceira que alerta sobre o nível de óleo. Abaixo do painel, ao lado esquerdo encontra-se também uma lâmpada intermitente que avisa o acionamento do freio de estacionamento, feito com o pé, como nas caminhonetes atuais. Para acomodar a ventilação interna e o acendimento das luzes botões cromados, parecidos com o do rádio em item de série. Dentro do porta-luvas, um interessante clipe permite a fixação de documentos. Os detalhes cromados internos ficavam por conta do retrovisor interno da alavanca de câmbio, na coluna de direção, haste das luzes de direção, com lampejador, e do meio-aro da buzina no volante. No painel, uma linha em aço inox polido com textura estriada servia de adorno e contorno separativo dos materiais de fabricação. As portas também traziam detalhes cromados, nas maçanetas internas e nas manivelas dos vidros. Um item pouco comum é a abertura quebra-vento, feito também através de manivelas, com tamanho menor, localizadas nas portas dianteiras. Um detalhe interessante e raro de se ver nos modelos que remanesceram é a ausência do retrovisor externo, item não obrigatório na época, mas que foi adotado pela grande maioria dos motoristas devido às enormes proporções do automóvel. Desde sedãs de 2 e 4 portas até hardtops elegantes e conversíveis deslumbrantes, o Galaxy oferecia uma gama impressionante de escolhas aos consumidores. Os motores do Galaxy também variavam amplamente. Desde os modelos equipados com motores de 6 cilindros de 3,7 litros até as versões mais potentes com motores V8 que podiam chegar a 300 cavalos de potência, o Galaxy cativava uma ampla base de entusiastas por carros. Nos primeiros anos, o Ford Galaxy passou por mudanças anuais de design, mantendo-o atualizado e atraente para os consumidores. As transformações de design eram acompanhadas por melhorias tecnológicas e mecânicas, mantendo o Galaxy competitivo no mercado em constante evolução. Até o ano de 1965, o Galaxy havia atingido uma estabilização em seu design, conquistando uma identidade icônica e reconhecível nas estradas americanas. No entanto, a trajetória do Ford Galaxy nos Estados Unidos não duraria para sempre. Em 1974, após várias gerações e décadas de sucesso, o nome Galaxy foi substituído pela designação LTD. Essa mudança marcou o encerramento oficial da produção do Galaxy nos Estados Unidos, pondo um ponto final na saga de um dos sedãs mais queridos e icônicos da Ford. O Galaxy encontrou seu fim nos Estados Unidos, mas sua jornada continuaria no Brasil. A Ford Motor Company Brasil Limitada entrou para a história como a primeira indústria automobilística a se estabelecer no Brasil, iniciando suas operações há mais de um século. No entanto, foi em 26 de novembro de 1966, durante o 5º Salão do Automóvel de São Paulo, que a marca introduziu uma verdadeira revolução no cenário automobilístico brasileiro, o Ford Galaxy 500, o primeiro automóvel nacional da Ford. Com uma presença imponente, o Galaxy 500 se destacava não apenas por ser o primeiro carro de passeio fabricado pela Ford no país, mas também por suas dimensões generosas e inovações tecnológicas. Com um comprimento de 5,33 metros, largura de 2 metros e um entre-eixos de 3 metros, o Galaxy 500 estava em uma classe própria, diferenciando-se dos modelos europeus populares na época, como o Volkswagen Fusca e o Willys Gordini. Ao sair da fábrica em 16 de fevereiro de 1967, o Galaxy 500 já demonstrava seu compromisso com a nacionalização, com um índice superior a 97%. Além disso, o veículo foi pioneiro ao trazer inovações como a direção hidráulica, um luxo até então inédito nos carros nacionais. Sob o capô, um poderoso motor V8 de 4,6 litros e 164 cavalos proporcionava um desempenho impressionante, reforçando o caráter diferenciado do Galaxy. O Galaxy 500 continuou a evoluir ao longo dos anos, mantendo-se atualizado em relação aos concorrentes locais e de produção estrangeira. No ano de 1970, o veículo perdeu o sufixo 500 e passou por ajustes para enfrentar a competição do Chevrolet Opala e Dodge Dart. Essas mudanças refletiram a constante busca da Ford por aprimorar o Galaxy e mantê-lo relevante no mercado brasileiro.
O ano de 1976 trouxe mudanças significativas para o Galaxy 500. Faróis horizontais e lanternas de 6 luzes na traseira deram uma nova identidade ao veículo. Além disso, o motor V8 foi atualizado para 5 litros e 199 cavalos, aprimorando ainda mais o desempenho do Galaxy. No entanto, como todas as boas histórias têm um fim, o Galaxy 500 eventualmente encerrou sua produção em 1979. Antes de se despedir, o veículo recebeu aprimoramentos finais, como pneus radiais, para-brisa laminado e cintos de segurança retráteis. O modelo mais requintado, o LTD, foi descontinuado em 1981, enquanto o topo de linha, o Landau, teve seu último suspiro em 1983. O Ford Galaxy deixou uma marca indelével na história automotiva brasileira. Com sua presença imponente, tecnologia inovadora e compromisso com o luxo, o Galaxy 500 conquistou os corações dos entusiastas de carros clássicos e aficionados por automobilismo. Ele se tornou um símbolo de poder e sofisticação, sendo frequentemente associado a figuras de destaque, como presidentes e até mesmo ao Papa. O Galaxy também se fez presente na cultura popular, participando até mesmo da abertura da telenovela Araponga em 1990. O Ford Galaxy é mais do que um carro, é uma peça viva da história automotiva brasileira. Desde seu lançamento marcante em 1967, ele deslumbrou o mercado com seu design imponente, inovações tecnológicas e luxo incomparável. Ao longo das décadas, o Galaxy passou por transformações e evoluções, adaptando-se às demandas do mercado e às preferências dos consumidores. Hoje, o Ford Galaxy continua a ser um tesouro para os colecionadores e apaixonados por carros clássicos. Sua presença nas ruas evoca memórias de uma época em que os automóveis eram mais do que meros meios de transporte, eram símbolos de status, elegância e poder. Portanto, se você tiver a chance de se deparar com o Ford Galaxy, saiba que está testemunhando um pedaço valioso da história automotiva brasileira, um símbolo de uma era em que os carros eram verdadeiras obras de arte sobre rodas.